É bom estar na casa do Senhor. Aqui nós temos momentos preciosos de comunhão entre nós e de comunhão com o nosso Deus. É bom estar na casa do Senhor, porque o Senhor também nos tem a falar, nos tem a dizer coisas preciosas. Eu quero convidar o santo povo de Deus a abrir a sua Bíblia no Evangelho desta manhã, Marcos capítulo 3. Eu vou dar um destaque todo especial para o versículo 5, onde nós lemos assim: olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Amém. Queridos visitantes, queridos membros, querida igreja, nós queremos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso tema, a cura para a pior atrofia. E envolve o texto já mencionado, o texto que aponta para o homem da mão ressequida, isso é, da mão atrofiada. E numa primeira leitura que fazemos desse texto, desperta a todos nós uma pergunta bem interessante que nos ajuda a compreender melhor o que realmente está acontecendo aqui. E a pergunta é a seguinte, vamos ver se vocês conseguem me responder. A pergunta é a seguinte: quantas pessoas atrofiadas o texto trata? De quantas pessoas atrofiadas o texto trata? E aí, quem sabe você vai responder: ah, pastor, essa aqui é fácil, essa é tranquilo, uma só. Mas, querida igreja, nem tudo é tão óbvio quanto aparenta ser. E eu quero falar hoje aqui a respeito de uma atrofia diferente. Até no tema de hoje, eu chamo essa atrofia de a pior de todas. E quando eu falo sobre essa atrofia, ela é tão danosa que mexe até mesmo com o estado de ânimo do Salvador Jesus Cristo, pois de acordo com o versículo 5, o texto nos diz assim, que Jesus, olhando ao redor, olhou zangado e triste para eles. E a pergunta é: eles quem? E a resposta, claro, o texto aqui nos apresenta, estes aqui entre aspas, são as pessoas que queriam acusar Jesus em algum ponto de desobediência à lei. Então o que eles ficavam fazendo? Eles ficavam espionando Jesus. Você conhece aquele vizinho ou a vizinha que vocês de repente têm, que fica espionando a tua vida para ver onde você vai, com quem você vai, que horas que você volta, com quem que você volta, e aí trata de fazer o relatório e compartilhar o relatório. Hoje tem as redes sociais para isso, né? De uma forma assim muito rápida. Tem hoje esses vizinhos espiões. E também tinha na época de Jesus pessoas que ficavam espionando Jesus para ver o que ele faria e assim então ter algo do que acusar. Se vocês olharem o texto de Marcos capítulo 2, versículo 23, vocês vão observar ali que esses, entre aspas, espiões eram os fariseus. E eles vigiavam Jesus e os seus discípulos o tempo todo. O texto nos conta que num sábado, Jesus estava caminhando com os seus discípulos pelas searas. E aí então, quando esses começaram a colher espigas, o evangelista Marcos fala que os discípulos colhiam espigas. Já o evangelista Mateus acrescenta que os discípulos estavam com fome e as arrancavam para comer. O evangelista Lucas
refere que as debulhavam com as mãos. E segundo os fariseus, esfregar os grãos seria um tipo de trabalho, inclusive, proibido no sábado. E aí então surgiu a crítica. Você sabe que toda pessoa que vive a vida espionando a vida dos outros, ela na verdade, ela quer arranjar defeitos. E quando ela arranja defeitos dos outros, na verdade também ela quer enaltecer as suas virtudes e mostrar para os outros que ela não é tão ruim assim quanto as pessoas que ela está espionando. E aí então, os, digamos, espiões, eles emitem uma crítica. E essa crítica dizia respeito ao fato dos discípulos estarem fazendo um tipo de trabalho proibido no sábado, de acordo com o parecer deles. E essa crítica, na verdade, não se refere ao colher em si, porque de acordo com a lei do Antigo Testamento, que nós encontramos lá em Deuteronômio 23, 25, a lei, ela permitia que os viajantes apanhassem o necessário para o comer. Inclusive, os israelitas eram orientados a deixar ali, não colher toda a colheita, né? Não fazer toda a colheita, e ali por onde passavam os peregrinos, deixar ali para que, se eles precisassem se alimentar, fizessem uso, e assim, então, aquelas pessoas poderiam comer das plantações que estavam ali, digamos, também à disposição daqueles que necessitavam. Então, os espiões, os fariseus, estavam ali e interpretaram como trabalho a colheita que os discípulos fizeram ali naquele momento de fome, pegar os grãos, esfregá-los e deles se alimentar. E aí então Jesus, tomando o partido dos discípulos, respondeu: olha gente, vocês estão aí emitindo uma crítica, vocês estão aí me espionando para ver aonde que eu vou pisar na bola, né? Eu e os meus discípulos. Daí Jesus diz: olha, vocês conhecem a Escritura. Quer dizer, Jesus sabe que eles conheciam a Bíblia. E responde: olha, vocês já leram que assim como Davi, quando teve fome, também ele fez o que não era permitido pela lei. Ou seja, ele e os seus companheiros foram até o templo, comeram os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. E acrescentou: o sábado foi criado por Deus em benefício do homem, e não o homem para ser escravo do sábado. E aí ele concluiu dizendo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, o Filho do Homem não está subordinado ao sábado, mas ele usa o sábado para beneficiar o ser humano. Em outras palavras, o sábado foi dado ao homem para o seu bem e não para prejudicá-lo. Aparentemente, então, depois dessas palavras, a discussão a respeito do sábado havia acabado ali. Mas o texto continua, daí já pega Marcos capítulo 3. E ali então nós vemos que não foi bem isso que aconteceu. Quer dizer, a situação ou a questão, a polêmica em torno do sábado continuou. Só mudou agora, uma semana depois do primeiro relato aqui descrito, mudou o lugar e mudaram os personagens. Em outras palavras, o cenário deixou de ser os campos de trigo e passou a ser o interior de uma sinagoga, a casa de oração dos judeus. O dia também era um sábado. E ali então Jesus estava numa sinagoga, e nela também se fez presente, alguém com um membro ressequido, atrofiado, no caso aqui, a mão. E essa pessoa, de acordo com o texto, claro, estava ali, ela sofria por causa disso. A mão dele estava definhada, minguada, porque foi impedida de se desenvolver. E quando as pessoas, então, nós sabemos isso, vão à casa de oração, subentende-se que as pessoas vão com a melhor das intenções.
Mas, de acordo com o texto, quem estava lá naquela sinagoga? Os espiões foram até lá. E qual era a intenção deles? Louvar a Deus, aprender a palavra de Deus? Não. A intenção daqueles espiões era ver se Jesus efetuaria uma cura no sábado ou não. E aí, se Jesus efetuasse uma cura, as pessoas o acusariam de transgressor. E o que é mais interessante, sem essas pessoas dizerem uma só palavra, Jesus fez uma leitura do que se passava em seus corações e em suas mentes. E quando Jesus faz essa leitura, ele percebe que coisa boa não era. Até mesmo o Filho de Deus, diz o texto aqui, ficou zangado, ficou triste, porque as pessoas, principalmente esses espiões que estavam ali na sinagoga, as pessoas, elas estavam com o coração endurecido, ou seja, elas não queriam entender. O coração dessas pessoas, a mente dessas pessoas estavam atrofiadas, e ali diante dos seus olhos, essa situação de atrofiamento poderia ser revertido, mas não foi isso que aconteceu. E aí então Jesus, o que ele faz? Ele coloca frente a frente os espiritualmente atrofiados e o fisicamente atrofiado. E aí então este exerce a sua fé quando Jesus lhe diz assim: estende a mão. E diz o texto que o atrofiado, o que tinha a mão ressequida, estendeu a sua mão em sinal de fé. E através desta fé ele recebeu a graça. Diz o texto que a sua mão foi restaurada. Inclusive lá em Mateus capítulo 12, nós lemos que esta mão ficou igual a outra, ou seja, nós podemos imaginar o conflito daquele homem. Todo dia ele olhava para uma mão sadia, bonita, né, perfeita, entre aspas, e olhava para outra mão, aquela mão ressequida, atrofiada, minguada, o quanto aquilo o frustrava. E aí então, quando ele recebe esta restauração provinda de Cristo, uma alegria muito grande toma conta dele. E a salvação, a restauração aqui não foi apenas física, mas foi uma restauração total, ou seja, o membro estava restaurado, mas não só o membro, mas também a cabeça, o coração, a alma, tudo restaurado. No entanto, a despeito de tamanha manifestação de graça e misericórdia, a atrofia espiritual mostrou novamente toda a sua força. E como ela é danosa, como ela é mortal. Aqueles que só tinham maldade no coração não foram capazes de engrandecer a Deus pelo bem que Jesus havia feito junto àquela pessoa que estava ali sofrendo. E diz o texto, porém, que os fariseus, que eram esses espiões cheios de maldade, se retiraram e com os herodianos conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Querida igreja, quanto ódio, quanto ódio. E eu pergunto para vocês, qual das atrofias é a pior? Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz? A primeira pergunta que eu fiz é: quantas pessoas atrofiadas o texto nos apresenta? E eu coloquei para vocês que são dois tipos de atrofias. É uma atrofia espiritual, da parte dos fariseus e religiosos, demais religiosos da época, e a atrofia física. E a pergunta é: qual delas é a pior? Os portadores da atrofia espiritual, de acordo com o texto, até conheciam a Bíblia. E aí Jesus pergunta para eles: mas vocês nunca leram? Se referindo àquela situação em que Davi tomou uma atitude numa situação de necessidade, e aí então Davi agiu em liberdade, sobrepondo-se à lei.
E aí então Jesus, o que ele faz? Ele faz um uso libertador da Escritura e não opressor. E aí ele explica que o sábado foi feito por causa do homem. Quando a Bíblia diz assim que o sábado foi feito, nós dizemos na linguagem, digamos assim, de interpretação, que este verbo foi feito está na forma passiva, quer dizer, sofreu uma ação. Então, a forma passiva foi feita, indica que alguém fez o sábado por causa do homem. E esse alguém é Deus, Deus como sujeito. Ou seja, em outras palavras, Deus ele fez o sábado em benefício do homem, para o bem do ser humano, e não para limitar ou molestar o homem, que era o que eles tinham, os fariseus, os religiosos da época estavam fazendo. Eles estavam transformando uma lei que Deus fez para o bem, estavam transformando num objeto digamos assim, de opressão. E o fato também é que, isso nós vemos no nosso texto, o fato de que a criação do homem se deu no sexto dia e a ordenação do dia de descanso no sétimo, evidencia que foi vontade de Deus que o dia do descanso servisse ao homem. Ou seja, ali o homem poderia desfrutar do sábado, e aí Jesus explica a função do sábado. Só que as pessoas portadoras da atrofia espiritual não compreenderam assim, não compreenderam isso. Por quê? Porque elas ouviam, e até hoje é assim, quer dizer, as pessoas que fazem um uso opressor da Escritura Sagrada, elas ouvem apenas os seus conceitos, os seus valores e a sua interpretação própria, normalmente opressora, e não entende que a lei, ela está aí para também trazer benefícios. O que foi, aqui Jesus deixou bem claro, que a lei do sábado servia para isso. E portanto, essas pessoas que estão com atrofia espiritual não davam e não dão ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e assim o portador dessa atrofia corre o sério risco de ser condenado eternamente. E amados irmãos, o pior sintoma da atrofia espiritual é a falta da empatia. O que é a empatia? É o colocar-se no lugar do próximo, sentir o que ele está sentindo. E a gente percebe que justamente isso faltava àqueles religiosos da época. Quer dizer, eles estavam tão preocupados com a questão da lei, do ponto de vista opressor, que eles não se alegravam, por exemplo, com a situação em que os discípulos de Jesus tiveram a sua fome saciada, colhendo aqueles grãos que eles comeram num dia de sábado. Eles não conseguiam se alegrar com aquele homem que apareceu lá na sinagoga, com a mão ressequida, com a mão minguada, com a mão atrofiada, e depois recebeu a cura de Jesus. E essa pessoa, imagine a alegria dessa pessoa. Só que quem sofre da atrofia espiritual, ou seja, aqueles que fazem um uso opressor da Escritura Sagrada, não conseguem desenvolver aquele sentimento de empatia. Porque justamente o pior sintoma da atrofia espiritual é a ausência desta empatia. E portanto, aquelas pessoas não conseguiam se alegrar com aquele homem que havia sido restaurado, porque não se colocavam no lugar dele. Estavam mais preocupados com detalhes da lei, fazendo um uso opressor da mesma. Querida igreja, a atrofia espiritual é algo terrível. Quando as pessoas não se colocam no lugar das outras, quando as pessoas não desenvolvem essa capacidade porque estão espiritualmente atrofiadas, essas pessoas, elas se tornam pessoas amargas.
se tornam pessoas inúteis para a sociedade, se tornam pessoas preocupadas tão somente com o próprio umbigo e preocupadas em realçar os defeitos dos outros em detrimento da sua provável, virtude pessoal, ou seja, eu vou ficar agora destacando os defeitos dos outros para que as minhas qualidades sejam enaltecidas. Gente, isto é sintoma de alguém que vive e sofre uma terrível, prestem atenção nessa palavra, terrível atrofia espiritual. Pessoa que não consegue se colocar no lugar do próximo, sentir o que o próximo está sentindo. Eu vou dar um exemplo, digamos assim, do contrário. Qual é o poder que existe quando nós nos colocamos no lugar do outro? O que acontece? De quinta para sexta, quando eu estava preparando, colocando o pijama para ir dormir, olhei lá nas redes sociais o comunicado de que uma criança de 3 anos havia desaparecida. A criança, todo mundo sabe disso, virou um assunto nacional. E essa criança, ela tem uma limitação, ela tem um probleminha. E essa criança, então, estava brincando às 4 e pouco da tarde, e neste brincar, ela, digamos, se distraiu e não conseguiu voltar para casa. Aí, quando os pais se deram por conta e demais familiares, cadê a criança? Procuraram desesperadamente, primeiramente só a família, mas quando começaram a observar que realmente a hora estava passando, a noite já estava chegando e a criança nada de ser achada, aí então recorreram aí aos serviços que o Estado disponibiliza para ajudar em situações como esta. Aí então também toda a sociedade sentiu-se mobilizada e tocada com aquela situação. Os parentes falaram que aproximadamente entre 800 a 1.000 pessoas estavam lá, de repente do nada surgiram, do nada apareceram para ajudar na busca desta criança. E as pessoas realmente, era uma noite até fria, abriram mão do seu conforto, abriram mão do seu cobertor quentinho, talvez pensando, pois eu estou aqui debaixo do meu cobertor quentinho, enquanto aquela criança de 3 anos está em algum lugar, a céu aberto, uma noite fria, e nós desfrutando desse nosso conforto, e a criança não. E aí então o que aconteceu? Uma comoção generalizada. As pessoas foram até lá, e depois de muita busca, eu acredito que vocês também, quem soube da notícia, não conseguiu dormir, eu não conseguia pegar no sono, acordava toda noite, orava por aquela mãe, por aquela criança, por aquela família, e aquilo me vinha toda hora. E aí então, quando eu acordei de manhã e olhei ali as notícias, era de que a criança havia sido encontrada. E aí eu me coloquei no lugar daquele pai, daquela mãe, no lugar daqueles familiares, e aí eu fiquei imaginando o que passou no coração daqueles pais durante a ausência da criança e quando aquela criança foi encontrada. Mas uma coisa também, eu até compartilhei um breve texto sobre essa questão, que realmente os grandes problemas, eles unem as pessoas. Aquilo que realmente é importante faz com que as pessoas se unam. E o segredo desta união foi qual? O segredo desta união foi todo mundo sentiu-se tocado com essa situação. As pessoas se colocaram no lugar daquele pai e daquela mãe, daqueles familiares da criança desaparecida. E quando isso acontece, o milagre acontece junto, porque daí eram pessoas de
credos diferentes, nacionalidades diferentes, torcedores de times diferentes, e ali eram pessoas de diferentes lugares, diferentes classes sociais, e de repente essas diferenças todas sumiram. E sumiram por quê? Sumiram porque elas se colocaram no lugar daquele pai e daquela mãe, e o milagre aconteceu. Vocês percebem, gente? Vocês percebem o poder que a empatia promove e desencadeia? Vocês conseguem perceber isso? Vocês percebem que diferente seria a nossa família se as pessoas se colocassem mais no lugar umas das outras, tentando analisar o porquê que este familiar, ou este colega de trabalho, ou este vizinho, esta vizinha, ou este irmão ou irmã na fé, por que ele age assim, por que ele é assim, por que ele está assim? E assim, normalmente o que a gente faz? Infelizmente, a gente dá uma de atrofiado espiritualmente, a gente dá uma de crítico, a gente provavelmente no primeiro momento, e a tentação minha também foi essa, mas que responsabilidade desses pais, né? Como é que deixaram uma criança dessa? Daí o meu lado de juiz falou muito alto. Eu falei, não, Senhor, me liberta desse pensamento horrível. Não é hora de culpar pai e mãe, mas é hora de colocar-se no lugar deles e fazer alguma coisa para ajudá-los. E foi o que as pessoas fizeram. Se alguém está sofrendo de atrofia espiritual e de seu pior sintoma, que é a falta de empatia, eu tenho uma boa palavra para falar para vocês: a cura. O tema de hoje é a cura para a pior atrofia. E a pior atrofia é a atrofia espiritual. E esta cura passa necessariamente por Jesus. Porque ao derramar o seu sangue na cruz, nós somos restaurados. Espiritualmente, todos nós nascemos atrofiados. Todos nós, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos sim, espiritualmente atrofiados. Mas diz a Bíblia também lá em Efésios 2, que Ele nos deu vida, morrendo numa cruz, perdoando-nos de todos os pecados. E tal como aconteceu com o homem da mão ressequida, Jesus também nos restaurou dessa atrofia espiritual com a qual nós nascemos. Bastou uma palavra e a restauração plena aconteceu. E a palavra foi: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda vez que o atrofiamento se torna uma ameaça novamente, nós recorremos à ajuda de Jesus e dizemos: perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. E Ele nos perdoa, Ele nos capacita. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje na casa do Senhor. Nós estamos aqui nos exercitando na palavra de Deus, ouvindo, praticando o nosso dia do descanso, praticando a palavra, ouvindo, colocando para atuar na nossa mente, no nosso coração. Então esse dia de hoje está sendo santo para nós. Sim, está sendo um dia santificado, um dia em que nós estamos renovando a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria. Um dia em que somos entregues aos cuidados de Deus, para que a atrofia espiritual manifesta no texto de hoje não nos deixe aleijados espiritualmente e definitivamente, porque há cura, queridos, há cura para a pior atrofia. E Jesus a providencia para nós. Alegremo-nos, portanto, e regozijemo-nos nele, porque também estávamos mortos um dia e revivemos pela graça de Deus que atuou em nossa vida e em nosso coração. Que Deus nos abençoe nesta fé e esperança, em nome de Jesus. Amém.